Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. Polícia Federal indicia mulher que hostilizou o ministro Flávio Dino. Ministérios dos Esportes e Turismo devem ter novos titulares. Mal súbito leva à morte funcionário de supermercado dentro do próprio estabelecimento comercial. Corpo de homem encontrado no Rio Anil é periciado pelo IML. Profissionais da UFMA são capacitados para atuação segura em projetos de ciência, tecnologia e inovação. No esporte, Circuito Maranhense e Piauiense de ciclismo reúne mais de 1.000 pessoas em Caxias. Atacante Maranhão é contratado pelo Atlético Goianiense para o Brasileiro Série B. São Luís e Imperatriz sediarão Circuito Maranhense de skate. Hoje tem comentário musical. Gilberto Mineiro fala sobre a Filarmônica de Passárgada. No Rádio Opinião, o livro Maria Firmina e a Ameaça Subterrânea, com o sociólogo e empresário Rafael Santos Ribeiro. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade, com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Bom dia a todos. Bom dia, Mayra Nogueira. Bom dia, Adalberto Júnior. Bom dia, ouvintes que acompanham agora o Jornal Rádio Universidade. Nesta quarta-feira, dia 3 de setembro, Mayra, de 2025, dia do biólogo. Também dia do Guarda Civil. Dia das organizações populares. E é aniversário de 168 anos da cidade maranhense de Pinheiro, a 333 quilômetros de São Luís. Parabéns. A Universidade FM alcança mais de 30 municípios maranhenses e o mundo através da internet. Acesse www.universidadefm.ufma.br. Baixe o nosso app oficial. Participe pelo WhatsApp 99217 2647. Estamos no Instagram, Twitter e Facebook. Acompanhe também nos compiladores de rádios e plataformas de áudio. Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts. Universidade FM. O mundo se move sempre mais na 106,9. Sempre mais, aqui na 106. 7 horas e 18 minutos. Confira agora os destaques dos principais impressos locais. Manchetes do dia. Confira também a live do Jornal Rádio Universidade. Estamos no site www.universidadefm.ufma.br, onde você pode baixar também o aplicativo da Universidade FM, é gratuito. E você pode acompanhar por lá também, ou diretamente no YouTube da 106, Universidade FM 106. Por lá, a manchete, a capa de O Imparcial, e acompanhe com a gente, Mayra Nogueira. Show de Gustavo Lima em São Luís vira alvo de ação judicial. Às vésperas do aniversário de 413 anos de São Luís, o show do cantor Gustavo Lima, avaliado em R$1.200.000, é isso mesmo, se torna palco de uma disputa judicial. Uma ação popular pede a anulação do contrato, questionando o alto cachê em meio a carências sociais da capital e a falta de investimentos em artistas locais, gerando um debate sobre o uso de dinheiro público na cultura e na gestão municipal. Procurada, a Procuradoria-Geral do município informou, por meio de nota, que até o momento não tomou ciência da decisão proferida no referido processo. Isso aqui é uma questão séria, né? Que nos últimos anos o poder público, o executivo especificamente, tanto o municipais, né, e também o estadual, observa-se que os poderes executivo, municipal e estadual se transformaram em promotores de shows, né? Enfim, a gente observa, claro, é muito bacana, né? Cultura, música, enfim. Mas isso aqui não é a função do executivo, né? Do executivo, tanto estadual como os municipais. E o que a gente constata é que existe muita coisa errada, cidades que investem em shows, né, em uma noite ali, que geram renda, com certeza, né? Mas tem outras emergências, né? Coisas bem mais emergentes que poderiam estar sendo cumpridas, né? Não vamos falar nem de educação, nem de segurança. Saúde. Pois é. 7 horas 21 minutos agora, 7 horas 21 minutos. O que, é que tem de destaque ainda em Um Imparcial, Mayra Nogueira? Saiba como foi o primeiro dia do julgamento de Bolsonaro. Fazendeiro é condenado por crime de trabalho escravo contra 12 pessoas.
Fufuca tem 30 dias para deixar o ministério. Com o PP e União Brasil oficializando seu desembarque do governo federal, o ministro do Esporte, André Fufuca, enfrenta incertezas sobre seu futuro político. Pressionado pelo partido a deixar o cargo em 30 dias, o ministro maranhense tem seu destino dividido entre manter a influência em Brasília ou voltar ao Maranhão para fortalecer sua pré-candidatura ao Senado em 2026. A ruptura das siglas com o governo é vista como um gesto de aproximação com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ainda como destaque, Mayra. Governo federal libera 269 milhões para mobilidade urbana em São Luís. E projeto de lei exige remoção de propaganda eleitoral ao fim do pleito. Esses são os destaques de O Imparcial. Daqui a pouquinho tem destaques dos portais. 7h22. Dirigir com cuidado é a sintonia da 106. Informações do trânsito. 7h22. Você pode participar aqui com a gente com o trânsito, tá? É só mandar mensagem. 992-17-2647. Esse é o nosso WhatsApp. Não só para informações do trânsito, para o que você quiser comunicar para a gente. Também reclamar, também pode até reclamar, Maria Nogueira. O que está errado aí? E elogiar também. 7h22. Aqui a gente já observa aqui a Avenida dos Portugueses, adentrando aqui a área Itaquibacanga, né? O trânsito já segue bastante demandado, como sempre, né? Mas está dentro da normalidade. A barragem está tranquila, pelo menos até o momento. Na Avenida dos Franceses, a coisa já começa a ficar um pouquinho mais complicada, né? Já ali no que tange, né, com a Avenida Daniel de Latouche, ali pela Ponte do Caratatila, né, Ponte do Ipase, o trânsito bastante demandado pelo Ipase também, né, no sentido, principalmente no sentido Alemanha, a coisa já está bem complicada, o trânsito já está bem complicado. A área ali do antigo Lítero, né, que passa por obras diariamente também, não precisa nem falar, não precisa nem dizer, né? Avenida Casimiro Júnior, Avenida Edson Brandão, aquela região ali sempre muito, muito demandada nestes momentos, né? De trânsito pico, né? Do trânsito, e ainda mais com as obras que estão acontecendo ali, a coisa fica bem complicada. Se puder evitar, evite, tá? Senão é capaz de ficar preso no trânsito, não chegar no seu horário, no seu local de trabalho, né? Ou chegar em casa vindo do trabalho, enfim. Outras informações do trânsito, Mayra Nogueira. Agora com Borges Júnior, né? Isso aí. Borges, bom dia. Bom dia, Borges. Bom dia, Adalberto, Mayra, bom dia a todos. Informações da Avenida Jerônimo de Albuquerque, onde houve registro de um acidente, situação envolvendo um ônibus do transporte coletivo e uma carreta. A carreta colidiu na lateral do ônibus, houve derramamento de óleo na pista, uma equipe da SMPT está no local, isolou parte da via, o corpo de bombeiros foi acionado para fazer a limpeza da via, registro acontecido um pouco antes do Pop Center, na altura da Coab, fluxo comprometido na região, isso em duas faixas obstruídas, registro apenas com danos materiais. Por hora, então, Adalberto, Mayra, são essas as informações referentes ali à Avenida Jerônimo de Albuquerque, à altura da Coab, pouco antes ali do Pop Center, registrei desse acidente que envolveu um ônibus do transporte coletivo e também uma carreta que acabou batendo na lateral deste ônibus e provocando derramamento de óleo na pista. Aí, por conta dessa situação, trânsito comprometido ali naquela região da Coab. Adalberto, Mayra. Obrigado, Borges. A gente aguarda atualizações. 7h25 agora. Notícias da cidade. A gente continua com Borges. Borges, vamos falar do noticiário local nesta segunda, Maria Nogueira. Nesta quarta-feira. Nesta quarta-feira, né? Começando pela Polícia Federal, que indiciou mulher que hostilizou o ministro Flávio Dino. Isso aconteceu na segunda-feira, né? Exatamente, Adalberto. Essa mulher não teve o nome divulgado, mas ela foi indiciada pela Polícia Federal. Essa passageira, a gente relembra aqui, ela bradou contra o ministro do STF, Supremo Tribunal Federal, o ministro Flávio Dino. Essa mulher, ela também tentou agredir o ministro, mas a ação
foi contida pelo segurança de Flávio Dino. Uma aeromoça também advertiu essa mulher. Fato acontecido na segunda-feira, agora na tarde da segunda-feira. Na ocasião, era um voo que seguia de São Luís com destino a Brasília. Em nota divulgada, a assessoria do ministro se posicionou, ele que se manteve calado durante os ataques. Agora, então, essa mulher que foi acionada, foi aí pela Polícia Federal, foi indiciada pela Polícia Federal, vai responder por injúria qualificada e também incitação ao crime. Mayra, Adalberto. É isso aí. 7h27, Mayra Nogueira. Ministérios do Esporte e Turismo devem ter novos titulares. Mais detalhes sobre esse assunto, Borges. Mayra, os Ministérios dos Esportes e Turismo devem, então, ter novos titulares, isso porque o atual ministro do Esporte, o André Fufuca, do PP, ele deve deixar o comando do Ministério. A decisão ela veio após a advertência do PP e também do União Brasil, e o ministro do Turismo, Celso Sabino, do União, deve também, então, deixar a pasta, também foi cobrado para deixar a pasta. Os partidos, eles exigiram o afastamento dos seus representantes do governo Lula e disse que quem não concordar com a condição não vai poder manter a filiação partidária. Eles têm agora 30 dias para deixarem o governo. Ambos defendiam a permanência nos cargos até abril, mas foram convencidos a antecipar essa saída. Lembrando que Fufuca, ele é pré-candidato ao Senado para as eleições de 2026. Decisão, ela foi comunicada em reunião no dia de ontem, na terça-feira, reunião com participação do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e do presidente do União Brasil, o Antônio Rueda, também o presidente do PP, o senador Ciro Nogueira, do Piauí. Deixando o Ministério, o Fufuca, então, ele voltaria a atuar na articulação política, e tanto o Fufuca quanto o Sabino, eles devem solicitar audiências com o presidente Lula. A pauta, é claro, seria a formalização da saída de ambos. Adalberto, Mayra. Borges, as coisas da política são assim, né? É gente que quer participar, né, do governo porque há benesses, ainda há benesses. Muita coisa mudou, né, na política em relação a esses atrativos, né? Os governos, até algum tempo atrás, conseguiam atrair políticos também para uma coalizão, políticos de outros partidos, de outras ideologias até, enfim, para compor, dando ministérios, né? Hoje em dia não, é muito melhor ser deputado e fazer uma série de chantagens, né? Parece que ficou mais fácil. Só que dentro desse espectro tem alguns que querem participar do governo e fazer, enfim, tentar fazer alguma coisa, né? E o que se encaminha, é claro, uma dificuldade de desmame. Essa é que é a verdade. Mas a coisa está se encaminhando porque tem um projeto aí por trás que é livrar o maior nome do espectro da extrema-direita, que é Jair Bolsonaro, da cadeia, né? Justamente isso, e para isso acontecer, esses partidos, né, que são da maioria do Centrão, que estão ali do lado do ex-presidente Jair Bolsonaro, né, precisam sair do governo atual, que é o governo de Lula, porque afinal não faz sentido estar em um governo e se você ataca esse governo, né, e apoia, claro, quem quis dar um golpe nesse próprio governo. É uma coisa muito complicada, mas também simples ao mesmo tempo, né, é só sair. 7h30, Borges Júnior, a gente já está no limite do tempo, Mayra Nogueira, e a gente chama para o próximo bloco informações como a do funcionário de um supermercado da capital maranhense que teve um mal súbito. Ele morreu dentro do próprio estabelecimento. Mayra Nogueira, o que tem mais? Corpo de homem encontrado no Rio Anil é periciado pelo IML. E também profissionais da Universidade Federal do Maranhão são capacitados para atuação segura em projetos de ciência, tecnologia e inovação. E no esporte, Circuito Maranhense e Piauiense de Ciclismo reúne mais de 1.000 pessoas em Caxias. Atacante Maranhão é contratado pelo Atlético Goianiense, isso para o Brasileiro Série B. São Luís e Imperatriz sediarão Circuito Maranhense de Skate. Hoje tem comentário musical, Gilberto Mineiro vem para falar sobre a Filarmônica de Passárgada.
E no Rádio Opinião, o livro Maria Firmina e a Ameaça Subterrânea, com o sociólogo e empresário Rafael Santos Ribeiro. É isso aí, a gente volta também com as manchetes nacionais e a previsão do tempo. Não saia daí, a gente volta já já, 7h31, é rapidinho. Jornal Rádio Universidade, com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Na Faculdade Laboro, os cursos de graduação EAD possuem a mesma qualidade e excelência do ensino presencial. Aulas online ao vivo e interação direta com os professores. Pedagogia, administração, recursos humanos, gestão hospitalar, gestão pública e serviço social. Na Laboro, você estuda com os melhores professores e o nosso atendimento individualizado garante a sua carreira de sucesso. Agende seu vestibular. Informações pelo site laboro.edu.br ou WhatsApp 98 93300 1491. Acompanhe também nossas redes sociais, @Faculdade Laboro. Aprenda, evolua e conquiste. O que deixamos fala por nós. Em São Luís, a nossa cultura pulsa, incentiva o turismo e mobiliza a economia criativa. Usamos a criatividade como um vetor para um futuro mais sustentável, conectados à pauta global da COP30, porque o mundo que a gente deixa é a história que a gente escreve. Mobiliza São Luís. A 5ª edição será de 6 a 14 de setembro de 2025. Acesse nosso site mobilizaslz.com.br e siga nossas redes, @Mobiliza São Luís. Expresse, reimagine, mobilize, participe. Você está ouvindo Jornal Rádio Universidade. Daqui a pouco na Universidade FM, 8 da manhã, sessão das 8. 9 horas, manhã 106. 11 horas, Santo de Casa. A 65ª Expoema, Exposição Agropecuária do Maranhão, acontece até o dia 7 de setembro, com vasta programação. A UFMA não poderia estar de fora. O estande da Universidade Federal apresenta até esta sexta-feira uma série de pesquisas relacionadas aos assuntos agropecuários do estado do Maranhão. Recursos pesqueiros, planejamento ambiental integrado, rede de aplicação de ciência e tecnologia, controle de parasitos, entre outros, com presença de integrantes dos grupos e laboratórios de pesquisa da instituição. Visite o estande da UFMA na 65ª Expoema. Organização AGUFMA. Apoio Universidade FM. Profissional da saúde. Invista em seu futuro e aprimore-se em sua área de atuação. Instituto Pangeia. Pós-graduação, formação e cursos nas áreas de psicologia e saúde mental. Professores com excelência, com teoria e prática para melhor desenvolvimento do conhecimento. Instituto Pangeia. Excelência em psicologia. Unidades São Francisco e Vinhais. Informações 992227070. Instagram instituto.pangeia. Site www.institutopangeia.com.br. Trabalhador e trabalhadora em educação do Maranhão. Você sabe da importância do seu sindicato. E ter você do nosso lado é fundamental para o sucesso da nossa luta. Com a sua contribuição, nos mantemos mais fortes, atuantes e mobilizados. Faça parte do Simproecema e fortaleça a nossa categoria. Simproecema. Gestão, garantir direitos e avançar na unidade e na luta. Jornal Rádio Universidade, com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. 7h35 agora. Estamos de volta com o Jornal Rádio Universidade. Mayra Nogueira mandando um alô aqui para Ronaldo Teixeira, Sofia, Maria Helena, Adriana, lá no Turu. Muito obrigado pela presença no YouTube da 106. Quem está por aí, Mayra? Ivan Espósito, sempre na sintonia. Bom dia, Ivan. Bom dia, Hilda, no bairro de Fátima. Também ainda está nos acompanhando a Socorro Brito aí
no Paço do Lumiar, e todos os ouvintes que estão sintonizados, tenham um excelente dia. Obrigada pela companhia. Um ótimo dia. Vamos lá, Borges Júnior, trazendo mais informações, agora falando sobre o que aconteceu ontem, né? Um funcionário de um supermercado teve mal súbito e faleceu dentro do próprio estabelecimento. Como é que foi isso, Borges? Adalberto, o funcionário estava em treinamento, sofreu mal súbito na noite de ontem, terça-feira, foi no supermercado Mix Mateus, unidade do Maiobão, em Paço do Lumiar, região metropolitana de São Luís. Na ocasião, o funcionário ele passou mal em um dos corredores do estabelecimento. Os próprios funcionários tentaram a reanimação juntamente com o SAMU, o serviço de atendimento móvel de urgência, mas não obtiveram êxito. Ele acabou morrendo no local. O corpo do funcionário ele vai ser submetido a uma autópsia, ela vai ser feita pelo IML, o Instituto Médico Legal, e diante dessa situação, o Grupo Mateus se posicionou por meio de nota encaminhada por meio de sua assessoria. Essa nota diz que, apesar do atendimento imediato prestado pelos brigadistas da loja e socorristas do SAMU, o colaborador não resistiu e veio a óbito. A nota informa ainda que o grupo lamentou profundamente o acontecido e diz também que o grupo está prestando assistência à família e manifestou solidariedade neste momento de dor. Conclui, então, a nota. Adalberto, Mayra. É isso aí. Mayra Nogueira. Falando agora, Borges, sobre o corpo de um homem encontrado no Rio Anil, que está sendo periciado pelo IML. Mayra, o homem ele foi identificado como João Félix. O corpo foi encontrado por pescadores. Eles acionaram a polícia após encontrar então esse corpo. O fato acontecido na manhã desta terça-feira. Esse corpo estava boiando no Rio Anil, nas imediações da Ponte Bandeira Tribuse, região ali do bairro Jaracati. Quando esse corpo foi avistado, ele estava sem roupas, conforme é possível aí verificar em vídeos que circulam nas redes sociais. O Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, então, fez a remoção desse corpo. Depois de retirado, ele foi encaminhado ao IML, o Instituto Médico Legal aqui de São Luís, e vai ser submetido à perícia, vai ser periciado. As investigações devem, então, apontar as causas e também circunstâncias da morte. Adalberto, Mayra. Esse achado de cadáver, né, que aconteceu ontem pela manhã, trânsito ali naquela região do Jaracati, exatamente na ponte, né? Jaracati Centro, ficou bastante complicado durante a manhã de ontem, terça-feira. 7h39, Borges, para finalizar essa participação sua aqui na manhã de hoje. Profissionais da UFMA são capacitados para atuação segura em projetos de ciência, tecnologia e inovação. Como é que é esse projeto, Borges? Adalberto, a UFMA, por meio do Núcleo de Pesquisa Multidisciplinares, está promovendo, então, esse curso Introdução ao Ambiente Regulatório do CTI, no contexto do Marco Legal, iniciativa em parceria com a Assessoria de Projetos Estratégicos da Reitoria, a AGUFMA, e também a Fundação Sousandrade. Esse curso ele vai continuar até o dia 7 de setembro, em formato híbrido e gratuito. Intuito é capacitar, então, profissionais de instituições de ciência e tecnologia, também de fundações de apoio, pesquisadores, gestores e consultores jurídicos, capacitação para atuarem com segurança em estratégia e base legal, isso no marco legal da ciência, tecnologia e inovação. Esse curso é voltado ao desenvolvimento e execução de projetos de pesquisa, desenvolvimento e também inovação. Lembrando, então, essa formação por meio desse curso se estende até domingo, agora dia 7 de setembro, em formato online e presencial no auditório Sérgio Ferretti, prédio SEB Velho, aqui na cidade universitária Adão Delgado, em São Luís, Avenida dos Portugueses. Outras informações referentes à Universidade Federal do Maranhão podem ser acessadas a partir do site da instituição, portalpadrão.ufma.br. Adalberto, Mayra. Muito obrigado, Borges, pelas informações. São 7h41. Agora, Mayra Nogueira vem com a previsão do tempo, não é isso, Mayra? Previsão
do tempo e Tábua de Maré. Isso, vamos à previsão do tempo. Faltando 19 minutos para as 8, a previsão do tempo nesta quarta-feira indica um dia de sol com algumas nuvens e ainda com poucas nuvens à noite. As temperaturas devem variar entre 25 graus e 34 graus, sem previsão de chuva para o dia. Ventos com intensidade de 14 km por hora e a umidade do ar está entre 49% e 91%. Índice de radiação solar muito alto, com alerta para exposição direta ao sol nas horas mais quentes do dia. Vamos lá, Adalberto. Previsão do tempo, isso. Mayra. 7 horas e 41 minutos neste dia 3. Pré-amar, a primeira aconteceu às 3h01 da madrugada, com 4,7 metros. A segunda será às 15h51, ou seja, às 3h51 da tarde, com 4,6 metros. Baixa-mar, a primeira acontece logo mais, às 9h36 da manhã, com 1,7 metro. A segunda será às 9h53 da noite, com 1,8 metro. Notícias do Brasil. E a gente traz agora as manchetes nacionais. Confira com a gente na live da Universidade FM, do Jornal Rádio Universidade, no nosso site, no aplicativo e também no YouTube da 106. A gente começa com Folha de São Paulo, na manchete. Moraes diz que só punição pacifica o país. Repetindo, Moraes diz que só punição pacifica o país. Mota admite avaliar anistia. Ministro do STF faz discurso de cunho político e Gonê defende responsabilização de réus no primeiro dia, né, do julgamento de Bolsonaro. No Congresso, Tarcísio articula pressão por indulto. Agora vamos aos destaques do Estado de São Paulo. Moraes diz que impunidade não trará pacificação do país e rebate ideia de anistia. Ao abrir sessão inaugural de julgamento no STF, relator do processo contra Jair Bolsonaro e mais 7 réus deu pistas de seu voto. E ainda com juros a 15%, o PIB perde força e cresce 0,4% no segundo trimestre. É isso aí. De janeiro a março, o PIB havia crescido 1,3%. Ainda assim, desaceleração ficou abaixo da estimativa do mercado. Os serviços tiveram alta de 0,6% e indústria de 0,5%. Analisar o ambiente nacional, Mayra Nogueira tem aqui os destaques de O Globo. Julgamento da trama golpista, PGR pede condenação de réus e Moraes rechaça ingerência externa. Paulo Gonê lista provas e aponta que convocação de chefes militares por Bolsonaro era golpe em curso. Relator defende soberania e diz que STF não se omitirá. Tem também ainda nessa cobertura, enquanto isso no Congresso, avança a proposta que dá ao Legislativo poder de demitir diretor do Banco Central. Também, Senado aprova projeto que reduz tempo de punição na ficha limpa e PP e União decidem deixar o governo e apoio à anistia cresce na Câmara. 7 horas e 44 minutos. Praticar esporte é a sintonia da 106. Esporte. E vamos às informações do esporte. Mayra Nogueira, a gente começa falando sobre o atacante Maranhão, que foi contratado como reforço do Atlético Goianiense para a disputa do Campeonato Brasileiro Série B. Esse anúncio aconteceu ontem, por meio das redes sociais do time. O maranhense ingressa após passagem no Maringá, onde jogou 38 partidas e marcou 12 gols. O primeiro jogo de Maranhão vestindo a camisa do Dragão acontece na próxima segunda-feira, dia 8, às 7h30 da noite, no estádio Jorge Ismael de Biase, em São Paulo, contra o Novo Horizontino. Boa sorte. Adalberto, continuando com o Circuito Maranhense de Skate, que acontece em São Luís e Imperatriz, a 626 quilômetros da capital. A competição organizada pela Federação Maranhense tem como objetivo classificar atletas maranhenses, né, para as competições nacionais realizadas pela Confederação Brasileira de Skateboarding em dezembro. O circuito é dividido nas categorias Amador, Mirim, Iniciante e Master. O primeiro circuito acontece em São Luís, na reserva do Itapiracó, no bairro Turu, nos dias 20 e 21.
É isso aí. Já o segundo acontece nos dias 11 e 12 de outubro, lá em Imperatriz. A entrada, claro, nos eventos é gratuita. E finalizando, tem o Circuito Maranhense Piauiense de Ciclismo, que acontece no último fim de semana em Caxias, a 360 quilômetros de São Luís. É isso aí. O evento, uma realização do Instituto Vila Dunas e também o Governo Federal, em parceria com o Ministério do Esporte, por meio da Lei de Incentivo ao Esporte, e a Prefeitura de Caxias, por meio das Secretarias de Esporte e Desenvolvimento Econômico. A competição reuniu mais de 1.600 pessoas, com corridas de 3 e 5 quilômetros e passeio ciclístico de 5 quilômetros. A próxima etapa acontece nos dias 8 e 9 de novembro, em Santo Inês, a 250 quilômetros de São Luís. É isso aí, Mara Nogueira. A redação aqui é de Maiara Cordeiro. Hoje é quarta-feira. É dia de comentário de Gilberto Mineiro, né? Gilberto Mineiro fala da Filarmônica de Passárgada. Filarmônica de Passárgada é um grupo paulistano formado mais ou menos em 2008 por alunos da Faculdade de Música da ECA USP, a famosa ECA lá da Universidade de São Paulo, com o objetivo de interpretar as canções que acreditam subverter o olhar de senso comum do cotidiano. Vamos ouvir desse disco muito interessante chamado Algarritmos, esses temas que nos remetem à crítica e à acidez da banda. Você quis dizer é a faixa que eu escolhi para você ouvir aqui no Jornal Rádio Universidade. Gilberto Mineiro, do Companhia da Música, toda quinta, 8 da noite, para o Jornal Rádio Universidade. Haja Facebook, haja propaganda, menino dá um look no nome da banda. Aqui não tem piede, não chega a caravana, não bomba na internet, no fone da fulana. Sem fama, sem fama e sem fantasia, no carnaval, no perfil, o bolso cheio de canções, mas o chapéu vazio. Haja Facebook, haja propaganda, menino dá um look no nome da banda. Rádio Opinião, a opinião de quem entende do assunto. Hoje no Rádio Opinião vamos falar sobre cultura, sobre literatura e o livro Maria Firmina e a Ameaça Subterrânea. A gente conversa agora com o autor, o sociólogo e empresário Rafael Santos Ribeiro. Rafael, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Rádio Opinião. Bom dia, Roberto. Bom dia a todos os ouvintes. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, compartilhando um pouco do que foi escrever a Maria Firmina e a Ameaça Subterrânea. A gente está feliz também, né? Falar de cultura, falar de Maria Firmina e literatura, esse universo, né? Esse universo maranhense que envolve cultura, também mistério, né? Fantasia também em muitos casos, né? Isso tudo é muito rico, é de uma riqueza muito grande. Fica até mais fácil, né? De produzir arte, literatura, principalmente dessa forma, não é isso? Olha, fantasia serve para a gente falar da realidade, né? Sempre me perguntam se eu fiz um trabalho biográfico da Maria Firmina. Não, a obra não é biográfica. Eu não tenho amarras com a realidade. Eu procurei desenvolver uma história dentro do universo fantástico, usando a essência da biografia da Maria Firmina. Uma mulher corajosa, vanguardista, uma mulher abolicionista, uma mulher negra, que naquela época já era uma mulher antirracista, antes mesmo do termo existir. Ela já era antirracista, né? E usando essa essência, eu coloquei ela num universo fantástico, né? Usando inspirações como dos quadrinhos, como do Alan Moore, da Liga Extraordinária, usando inspiração também do universo de Lovecraft, do horror,
eu busquei criar um universo no qual ela fosse inserida junto com algumas outras figuras históricas da história ludovicense e criasse um mistério, né? Uma aventura que ela fosse introduzida e que ela tivesse um mistério para solucionar. E esse grande mistério envolve o nosso maior mito, né? O maior mito ludovicense, aquele que assusta as criancinhas até hoje. Pois é, cara, que coisa maravilhosa, né? Que coisa bacana. E justamente esse título, ele fazendo essa menção a Maria Firmina e também Ameaça Subterrânea. Isso é a serpente, né? Isso. Esse é o grande mistério que envolve a Maria Firmina. É isso que ela vai resolver. Que ameaça é essa? Por que a serpente vai acordar? Né? Quem quer acordar a serpente e por quê? Ela vai ter que resolver esse mistério e ela vai se meter em grandes aventuras junto com outras figuras históricas. E é por isso que eu acho que nossa cidade é muito rica, né? Em histórias, em lendas, e nessa mitologia urbana, que é muito própria nossa, né? Da carruagem de Ana Jansen, da Mãe d'Água, da própria serpente, né? E eu usei tudo isso para compor esse universo fantástico, né? E dentro desse contexto, né? A gente também se utiliza para falar também de aspectos sociais, como, por exemplo, fazer uma crítica ao racismo. Lembre-se que naquela época, ela viveu na época da escravidão, e ela era uma menina negra, era uma mulher negra, né, na época da escravidão, e já era abolicionista. Ela era uma escritora, foi a primeira escritora, a primeira romancista brasileira a publicar um livro. E eu ressalto novamente, naquela época, sendo negra, né? Como ela era uma mulher muito à frente do seu tempo. Além disso, em Massaricó, um povoado de Guimarães, ela fundou uma escola que educava igualmente meninos e meninas, né? Considerando que, na época, a educação era separada para homens e para mulheres. E ela estava educando já meninos e meninas de maneira igual, naquela época, tratando os dois em pé de igualdade. Ou seja, antes de haver feminismo, a Maria Firmina já exercia o feminismo ali. Sim, sim, sem dúvida. Ia puxar também esse aspecto, né? Porque além disso, né, além de ela ser uma referência para a negritude, para a literatura também, né? A questão educacional foi um desses aspectos fortes, né? E ela já antevia, né? As questões educacionais de uma maneira mais global. Realmente, como você falou, a educação ela era, inclusive, mais para homens do que para mulheres, né? Inclusive, era separado e mais para homens do que para as mulheres. Essas formas, né, de machismo, né, patriarcado, que eram muito mais fortes, né? Se hoje é forte, imagine nessa época, nesse período, a gente está falando aí do século XIX, não é isso? Então, as coisas eram bem complicadas, né? Eu queria que você falasse agora sobre influências. É o seu primeiro livro? É uma das perguntas também. E influências para tecer esse texto, né? Porque, muito com certeza, você deve ter visto também, né? Claro, sem dúvida, coisas como Josué Montello, entre outros escritores daqui, que se aproveitam, né, no bom sentido, de aspectos históricos para fazer essa produção textual ficcional, né? Enfim, quais as suas influências? E é o primeiro livro, é isso? É meu primeiro livro. Agora, sobre influências, eu vou falar. Acho que meus pais sempre me incentivaram a leitura. Antes de tudo, eu sou um leitor. Eu adoro ler. Eu acho que todo escritor é um leitor, em primeiro plano. Eu cresci em meio a livros, né? Eu li O Menino do Verde, do Maurice Druon. Eu li A História Sem Fim, do Michael Ende. Li Cazuza, do Viriato Correia, que é muito divertido. Eu acho que na feira do livro passada, fizeram uma programação para resgatar o livro, né, do Viriato Correia, e eu sugiro a todos os ouvintes que procurem Cazuza, do Viriato Correia. É um romance muito divertido, é inspirado na infância dele no interior do Maranhão. Então, é uma história muito própria do maranhense. Eu me vi em várias oportunidades nas imagens do livro. Além disso, mais diretamente, as influências, como eu falei anteriormente,
Eu estava lendo na época A Liga Extraordinária, do Alan Moore. É um quadrinho em que ele pesca alguns personagens da literatura do século XIX. Por exemplo, a Mina Harker, do Drácula, do Bram Stoker. Ele pega o Capitão Nemo, dos 20 Léguas Submarinas, do Júlio Verne. Pega o Mr. Hyde, do Dr. Jekyll. E também o Alan Quarterman. E ele junta eles como se fosse uma equipe de super-heróis para combater o mal, desvendar o mistério e combater o mal. Eu achei isso genial, né? Porque além do exercício de metalinguagem, de quadrinhos falando de literatura, é também muito divertido. E além de serve de porta de entrada para as pessoas conhecerem outras aventuras. A partir disso eu fiquei pensando, bom, será que eu não posso buscar alguns elementos da nossa identidade, né? E lançar dentro de uma aventura? Então eu imaginei a Maria Firmina, o Mito da Serpente, a Ana Jansen, o Sotero dos Reis, que é tio da Maria Firmina, e compus, né, uma equipe para mergulhar nessa aventura que eu projetei. E aí eu fiquei, o que eles vão enfrentar? E eu sempre gostei muito de horror, né, de literatura de horror, e eu gosto muito do Lovecraft. E eu coloquei esse Mito da Serpente, né, mesclado com elementos da literatura Lovecraftiana. Então, bolei uma aventura, né, de um mistério em que eles enfrentam o mal. Mas sempre lembrando, escrever fantasia não quer dizer que eu esqueça da realidade. O romance, sobretudo, ele busca, entender por que São Luís é o que ela é. No fundo, é isso que eu estou buscando nesse livro. Eu quero compartilhar a minha ideia do que construiu São Luís, né? E ficcionando, a gente está falando da realidade. Sem dúvida, sem dúvida. São várias referências, né, atuais, né, também. Isso aí é maravilha. É claro, e a gente pergunta porque a pergunta ela é óbvia. Vai ter uma continuidade? O que você já está pensando, né? Claro que o escritor ele está lançando uma obra, muito provavelmente já deve estar pensando em outra. Acontece com você também? Olha, eu estava conversando com uma amiga outro dia que eu escrevo, meus pais são engenheiros, eu escrevo como engenheiro, eu projeto antes de começar a obra, né? Então eu projetei a série Maria Firmina para 3 volumes. Esse é o primeiro volume, é o trabalho inicial, e eu tenho mais 2 projetados, né? E já estou trabalhando no segundo, a obra já começou, né? Fazendo essa analogia com a engenharia, a obra já começou, eu já estou escrevendo a segunda obra, e já estou em contato com a editora para a gente trabalhar na direção dessa segunda publicação. Se der tudo certo, até o final do ano eu estou concluindo o segundo livro, e em meados do ano que vem eu estou lançando o segundo livro. Maravilha. Rafael, para a gente finalizar, onde a gente encontra o livro? Olha, o livro está disponível na livraria Leitura do São Luís Shopping, tá? Tem poucas unidades, então quem quiser corre lá para garantir o seu. E também, além disso, no site da editora IP das Letras, certo? Você encontra também o livro lá. Na Amazon, tanto o livro físico quanto a versão dele em e-book está disponível também. E se você colocar no Google Maria Firmina e Ameaça Subterrânea, você vai ter outras opções. Magalu, Mercado Livre, várias plataformas digitais estão vendendo o nosso livro. Maravilha, que bacana. E a gente deseja muita sorte, que outros trabalhos venham. A gente está aqui também para divulgar, espero tê-lo de volta para falar de outras publicações também. Acabei de conversar com o Rafael Santos Ribeiro, autor do livro Maria Firmina e a Ameaça Subterrânea. Rafael, muito obrigado pelas informações. Obrigado, bom dia, Alberto. É isso aí, Mara Nogueira. Esse foi o Jornal Rádio Universidade desta quarta-feira, uma produção do Núcleo de Jornalismo da 106. A gente volta amanhã com mais informações. O que tem agora, Mara Nogueira? Sessão das 8, Adalberto Júnior, começa já. Você ouve aqui as melhores nacionais no Sessão das 8. Hoje especial para você, trazendo, claro, Isa, Ana Vitória, Sideral, Skank, Daúde, Djavan e muito mais.
A melhor programação musical do seu dial é aqui na 106,9. Olha, Mayra, antes tem Rádio Ciência, muita produção científica, tá? A gente volta amanhã com mais Jornal Rádio Universidade. Até lá. Até. ZYC 626, Rádio Universidade FM, 106,9 MHz. Cidade Universitária Dom Delgado, uma emissora da Universidade Federal do Maranhão e Fundação Souza Andrade. Acompanhe-nos em www.universidadefm.ufma.br e no aplicativo da 106, disponível para Android e iOS. Você confere a hora certa na